Segunda-feira, dia 15 de março de 2021, quando estamos tendo a oportunidade de darmos início e fazermos a abertura à nossa primeira semana de atualização da docência da FAESP. A Faculdade Evangélica de São Paulo, que tem como mantenedora a Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui em São Paulo, e tem como diretores gerais os pastores José Wellington Bezerra da Costa e pastor Wellington Júnior. E nós estamos aqui nesta sala virtual, o que não diminui em nada o comprometimento de cada um dos irmãos, evidentemente, e para mim, em particular, é uma grande alegria poder tê-los aqui para a abertura desta semana, que começa hoje e vamos aí, querendo Deus, até a sexta-feira. Nós, então, vamos dar início, lembrando que nós estamos aqui com os nossos coordenadores de extensões, alguns professores, também alguns alunos convidados pelos coordenadores, e eu quero reiterar aqui a minha palavra de gratidão pelo trabalho que os irmãos têm prestado para o reino de Deus em favor de cumprirmos, ou de ao menos tentarmos cumprir a missão que a FAESP tem. Estamos iniciando aí uma nova restrição. Tivemos uma reunião na semana passada e eu peço que os irmãos continuem firmes nesse propósito e, por certo, Deus nos dará vitória mais uma vez. Tá bom? Então, nós vamos orar, vamos apresentar esta semana diante do nosso Deus. Logo após a oração, eu vou estar, então, apresentando o nosso convidado e ele terá aí a total liberdade para ministrar a todos nós e a cada um de nós. Tá bom? Então, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, te louvamos e bendizemos o teu nome, reconhecemos a tua grandeza e o quanto nós somos dependentes da tua graça, somos dependentes do teu amor e da tua misericórdia. Eu te agradeço, Senhor, por todos os teus servos que aqui já estão para a abertura desta semana de trabalhos em torno de nos prepararmos um pouco melhor, um pouco mais para a realização do trabalho que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Abençoe a cada um dos teus servos, abençoe as suas respectivas famílias, abençoe, Senhor, as extensões nas quais os teus servos trabalham, dando-lhes a tua graça, dando-lhes condições para exercerem o seu papel em um tempo tão desafiador, em um tempo que requer tanto dos teus servos. Eu peço que o Senhor continue a lhes dar condições para isto. Agora, Senhor, queremos pedir que esta seja uma noite de crescimento, de aprendizagem, de reflexão. Ajuda-nos, ó Deus, a absorvermos aquilo que ouviremos. Usa, Senhor, o teu servo, que ministrará aos nossos corações. Te louvamos pela vida do teu filho, que prontamente atendeu o nosso convite. Abençoe a ele, sua família, o seu ministério e em tudo aquilo que ele tem feito, que o Senhor possa continuar fazendo prosperar. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, mais irmãos chegaram, acredito que outros ainda chegarão, portanto, nós estamos dando a abertura essa semana e hoje nós trabalharemos ou ouviremos a respeito do seguinte tema:
a educação e os desafios da atualidade. E eu quero, com muita alegria, apresentar o pastor Douglas Batista. E eu quero aqui, rapidamente, ler um resumo da sua biografia, para que os irmãos tenham conhecimento de quem estará ministrando, de onde fala o pastor Douglas Batista e o que justificará a razão pela qual o convidamos. Então, retomando aqui, pastor Douglas Batista, ele possui graduação em pedagogia, teologia, educação religiosa e filosofia com aplicação em sociologia. Ele é pós-graduado em docência do ensino superior, especialista em bibliologia e métodos de ensino da filosofia e sociologia. Possui mestrado em teologia do Novo Testamento, possui também mestrado em ciências das religiões, possui um doutorado em teologia sistemática e está doutorando em teologia pública. Ele é líder da Assembleia de Deus, a Missão no Distrito Federal. Ele é líder do Conselho de Educação e Cultura da nossa CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus. Ele é relator da Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil. Ele é editor-chefe da revista Rede Estudos Pentecostais Assembleanos, o REPAS. Ele é diretor-geral do Instituto Brasileiro de Teologia e Ciências Humanas. Ele é comentarista das lições bíblicas adultos da CPAD, primeiro secretário da Convenção de Ministros das Assembleias de Deus de Brasília e Goiás, e é vice-presidente da RAI, que é a Rede Assembleiana de Ensino. Esse é um resumo da biografia do nosso convidado dessa noite, nosso querido amigo pastor Douglas Batista, que além de ser nosso amigo, é amigo da nossa igreja aqui em São Paulo, amigo dos nossos pastores, e para mim, em particular, é uma alegria muito grande poder recebê-lo. De maneira que eu quero já facultar a oportunidade ao pastor Douglas, para que ele, então, inicie a sua explanação, esteja à vontade. Pastor Douglas Batista, seja muito bem-vindo. O senhor tem total liberdade para falar a cada um de nós. Deus abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor. Espero que o meu áudio esteja sendo 100% funcionando. É uma satisfação muito grande, pastor Elias Torralbo, participar deste evento. Eu quero agradecer aqui de coração o convite, cumprimentá-lo pela iniciativa, agradecer a Deus pela oportunidade e parabenizá-los também por esta iniciativa. Em seu nome, eu quero cumprimentar os demais líderes, o corpo docente, o corpo discente da FAESP e também os nossos líderes maiores, o pastor Wellington Bezerra da Costa, o pastor Wellington Júnior, que são os nossos mentores nesses projetos da educação. É uma alegria, portanto, estar com os irmãos e participar desta atividade. O tema que me foi proposto é um tema realmente palpitante, mas eu gostaria, antes de iniciarmos, propriamente dito, o nosso pronunciamento, a nossa palestra, de ler um texto da Palavra de Deus com os irmãos, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, e os versos de 1 e 2, quando o apóstolo escreve: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão heresias encobertamente de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Bem, fundamentado, então, nessa advertência do apóstolo Pedro, eu desejo compartilhar com os irmãos o tema, os desafios da educação cristã na atualidade.
A educação cristã, como todos nós sabemos, ela tem um espectro muito grande. Ela é de uma abrangência quase que indescritível, porque a educação cristã, ela tem a sua função dentro da atividade eclesiástica, no âmbito da igreja, tanto com as autoridades eclesiasticamente constituídas, como entre os leigos. A educação cristã tem seu papel também dentro do ambiente da família, e a educação cristã, ela também é formal, tanto nas escolas convencionais de ensino fundamental e médio, como também na educação superior, que é o caso aqui da FAESP, o caso que nós vamos nos deter um pouco mais. Então, sobre esse aspecto da educação cristã, eu não gostaria de tecer maiores comentários, mas trazer uma contextualização, os desafios da educação cristã para a nossa atualidade. Bem, acredita-se, então, entre os sociólogos, principalmente, que nunca uma geração foi tão exposta a correntes ideológicas como a geração atual, a geração que nós estamos vivendo nesse momento. Esta geração, ela foi diagnosticada ou rotulada por um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. Ele faleceu recentemente, em 2017, mas ele classificou essa geração como uma sociedade líquida, ou modernidade líquida, ou também como pós-modernidade. E, de acordo com Zygmunt Bauman, esta modernidade líquida tem início ao término da Segunda Grande Guerra e continua sendo intensificada a cada dia, a cada ano. Para Bauman, esta sociedade deixou de ser uma sociedade sólida e passou a ser uma sociedade líquida. É por isso que ele classifica, então, essa nossa geração como modernidade líquida. Alguns a chamam de pós-modernidade. Dentre outros aspectos, por exemplo, Zygmunt Bauman, ele classificou os valores como sendo relativizados, ou seja, a modernidade líquida, após a Segunda Grande Guerra Mundial, terminada lá em 45, passou a deixar de lado os valores absolutos e abraçar valores relativizados. A coletividade, por exemplo, ela cedeu espaço ao individualismo. Deixou-se de se pensar no coletivo para se pensar individualmente. Então, nós temos uma crise, por exemplo, de egocentrismo muito grande na geração atual. Também as relações humanas, elas deixaram de ser sólidas e passaram a ser relações superficiais. A amizade, por exemplo, e a lealdade passaram a ser conceitos efêmeros. A amizade e a lealdade dependem de interesses pessoais e particulares. E eu estou usando aqui, na nossa palestra, os conceitos de Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, para não trazer para os nossos ouvintes a ideia de que esse pressuposto é meramente teológico, meramente cristão. Essa observação, ela não é apenas cristã, ela é, sobretudo, uma observação sociológica da sociedade que nós estamos inseridos, repito, chamada por Zygmunt Bauman como modernidade líquida ou sociedade líquida, e por outros estudiosos de pós-modernidade. E nesta modernidade líquida, nós temos um imperativo, que é o hedonismo, ou seja, a busca do prazer de qualquer modo e sob qualquer custo. Nessa busca do prazer pessoal, em que a individualidade ela passa a ter prioridade sobre o coletivo, tudo se torna válido. As pessoas passam a ser usadas nesse propósito de alcançar objetivos. A depravação moral é uma constante realidade.
o consumismo desenfreado em busca de satisfação e de prazer, e como esse prazer ele é sempre momentâneo, então nós vivemos numa sociedade que é doente, é uma sociedade depressiva, que tem ideias suicidas. Esse é o contexto atual do desafio que a educação cristã tem. É claro que eu poderia, aqui nesta palestra, abordar vários outros segmentos, vários outros desafios da educação cristã, mas eu acredito que o desafio é muito maior do que métodos pedagógicos, é muito maior do que currículos acadêmicos. O desafio é, de fato, contornar esta modernidade líquida que a geração que nós estamos fazendo parte está imersa. Por exemplo, nós temos como resultado desta relativização dos valores uma sociedade que vive em depressão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a depressão cresceu nos últimos 10 anos 18%. Já são mais de 300 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão ao redor do mundo. É a doença que maior incapacita, que mais incapacita as pessoas para o trabalho, para o estudo, para a vida em família, para os relacionamentos e traz um prejuízo enorme para a sociedade. E aliado a essa questão da depressão, que, como disse, repito, cresceu 18% nos últimos 10 anos, nós temos as ideações suicidas. E, de acordo com a Organização Mundial da Saúde também, nas últimas 5 décadas, o suicídio cresceu 60% em todo o mundo. As últimas 5 décadas que se reportam, então, à década de 50, quando, no conceito de Zygmunt Bauman, dá-se início à modernidade líquida, onde os valores deixam de ser absolutos e passam a ser relativizados. A busca do hedonismo, a busca do prazer e da satisfação pessoal, ela dá, então, prioridade para o egocentrismo, deixando a coletividade de lado. Bem, dentro desse aspecto, ou dentro desse espectro da modernidade líquida, nós temos o mais forte deles, que é o relativismo cultural. O relativismo cultural, ele dissemina, então, a ideia, como eu já vinha dizendo, de que não há verdades absolutas e que toda a verdade é relativa. A verdade depende da cultura e do contexto no qual eu estou inserido. Desse modo, o relativismo cultural divulga que a ética cristã não pode ser parâmetro para o modo de vida ou a visão de mundo das pessoas. E aqui nós temos, então, o primeiro desafio da educação cristã, quando a modernidade líquida retira a ética cristã do seu lugar de parâmetro para a conduta das pessoas. Nesse relativismo, a ética passa a satisfazer a consciência de cada um, de modo que aquilo que é certo para um pode não ser o certo para o outro. Nós sabemos que esse relativismo está muito forte hoje na sociedade líquida, ou na modernidade líquida, ou na pós-modernidade, mas ele não é novo. Ele remonta às ideias antigas lá de Protágoras, por exemplo, o filósofo grego que ensinava que o homem é a medida de todas as coisas. Isso significa que nenhum critério pode ser aceito para medir valores éticos ou valores morais. O critério é o próprio ser humano, é a própria sociedade. Bem, então o desafio da educação cristã, dentro desse contexto de modernidade líquida, de relativismo cultural, quando a ética cristã deixa de ser o parâmetro para a conduta das pessoas, o desafio é afirmar
por meio da educação cristã, tanto a eclesiástica formal, por meio de líderes constituídos, como a eclesiástica leiga, por meio daqueles voluntários que ministram na igreja, também na educação formal, de modo, por exemplo, confessional, como o ensino fundamental e médio e o ensino superior, é afirmar os ensinos de Cristo como verdades universais, como verdades imutáveis, que têm o seu valor de geração a geração. Os princípios bíblicos, então, daquilo que é certo e daquilo que é errado, não podem ser relativizados pela educação cristã atual, a fim de adequar-se à cultura. Nós não podemos ressignificar o conteúdo bíblico, não podemos ressignificar as verdades bíblicas. Infelizmente, esse é um termo bem comum na modernidade líquida. Ressignificar valores, ressignificar conceitos, ressignificar conteúdos, ressignificar a ética. E nós não podemos, esse é um grande desafio. A educação cristã não pode ser adepta da ressignificação do conteúdo bíblico. Lamentavelmente, nós temos hoje, em alguns segmentos cristãos, uma hermenêutica chamada de hermenêutica pós-positivista. Esta hermenêutica pós-positivista, ela despreza o sentido original ou o sentido literal da interpretação e traz a interpretação para o contexto social e despreza, portanto, esse princípio da hermenêutica histórico-gramatical. E assim, então, prezados irmãos e irmãs que estão presentes nesta plenária, nós temos o desafio de apresentar o nosso pressuposto bíblico-teológico para enfrentar o desafio da modernidade líquida, o desafio da hermenêutica pós-positivista, e, com isso, então, nós precisamos reafirmar e fortalecer que as escrituras sagradas, elas são o pressuposto básico da nossa ética e dos nossos valores. Hoje, nós temos uma discussão em alguns meios acadêmicos apresentando as escrituras como o construto religioso da sociedade. E nós precisamos tomar uma posição. Qual é o nosso pressuposto em relação a esse debate? A Bíblia Sagrada é o resultado da construção de um querigma religioso da igreja primitiva? Ou as escrituras sagradas são, de fato, a revelação da vontade de Deus para com a humanidade? Se a Bíblia Sagrada é o construto da sociedade religiosa lá do primeiro século, então nós temos um texto bíblico que não é inerrante, que não é infalível e que não é inspirado. E o texto bíblico passa a ser ressignificado para se adaptar à cultura reinante, à ideologia vigente. Porém, a nossa postura enquanto instituição confessional, a FAESP, como uma instituição evangélica de cunho pentecostal, o Conselho de Educação e Cultura, do qual eu tenho a honra de presidir, que é um órgão normativo da CGDB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, e também a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, do qual eu tenho aqui em mãos um exemplar, da qual também tive o privilégio de ser o relator dos 24 capítulos que compõem a nossa Declaração de Fé. Esse documento é o nosso pressuposto bíblico-teológico de que as escrituras sagradas, elas são inspiradas, inerrante e infalível. Ela é a revelação verbal e plenária, única e infalível regra de fé e prática para a nossa conduta cristã.
Bem, desse modo, então, é preciso reafirmar esta postura. Isso é muito importante, é extremamente sensível para a educação cristã na atualidade. Nós precisamos, enquanto pentecostais, defender esse pressuposto de que a Bíblia Sagrada é a única e infalível regra de fé, de prática e conduta para o viver diário do cristão, e ao mesmo tempo em que fazemos defesa do pressuposto bíblico e teológico, também nós precisamos entender que a posição cristã, embora defenda a autoridade bíblica, a posição cristã respeita o multiculturalismo ou a diversidade cultural. Porém, ao mesmo tempo em que respeitamos e reconhecemos a existência da diversidade cultural, nós discordamos do relativismo cultural e reafirmamos os valores absolutos contidos na palavra de Deus e não reconhecemos que a revelação bíblica deva ser avaliada pela medida humana, assim como ensinou Protágoras na antiga Grécia e como hoje também se pretende impor na sociedade moderna ou na modernidade líquida. Então, esse é um primeiro grande desafio da educação cristã. A autoridade bíblica, o pressuposto bíblico, a ortodoxia bíblica, que defende valores absolutos, e se nós tomarmos isto, então, como bandeira, nós não poderemos ceder ao relativismo e nem tampouco ressignificar os conceitos, as doutrinas, os conteúdos que a palavra de Deus revelada nos foi entregue. Ok. Bem, o outro desafio, o segundo desafio que, na minha avaliação, é de relevada importância, e eu estou conversando aqui com os irmãos e com as irmãs sobre a ótica da minha experiência, não apenas como pastor de igreja, mas também como docente, tanto do ensino médio quanto do ensino superior, e a minha experiência no espaço público de defesa da fé cristã. Eu tive a oportunidade, em algumas ocasiões, de estar representando as Assembleias de Deus, a Convenção Geral das Assembleias de Deus, em audiências públicas, junto ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, e junto ao Congresso Nacional, e também Assembleias Legislativas Estaduais, como aqui no Distrito Federal, discutindo temas que são concernentes a essa modernidade líquida, como, por exemplo, a descriminalização do aborto, a tentativa de também descriminalizar o uso das drogas e também a tentativa de retirar do currículo acadêmico o ensino religioso da escola pública. Nós participamos dessas audiências públicas e nos posicionamos enquanto pentecostais, assembleanos, e nos deparamos com um grande desafio da educação cristã na defesa desses valores absolutos da palavra de Deus, que é o chamado patrulhamento ideológico. O patrulhamento ideológico que tenta desqualificar quem pensa diferente do status quo e das ideologias que estão presentes na sociedade atual. Além disso, o patrulhamento ideológico, ele criou uma sociedade polarizada, de maneira de que não há espaço para o equilíbrio. A posição do patrulhamento ideológico é sempre lhe classificar dentro de um espectro. Ou você é 8 ou 80.
e não há equilíbrio, então, nesse discurso. Nós vivemos o desafio das muralhas do politicamente correto. Você também não pode se posicionar contrário à opinião da maioria ou de uma massa que tenha o predomínio da narrativa. Nós também temos a massificação do homem coletivo, onde as pessoas passam a pensar igual. Nós vivemos, prezados irmãos e irmãs, momentos de grande dificuldade. A nossa posição ortodoxa de defesa dos valores absolutos por meio da propagação do Evangelho de Cristo, da autoridade bíblica, nós somos rotulados, por conta desse posicionamento ortodoxo, como sendo fundamentalistas, intolerantes, preconceituosos e de comportamento discriminatório. Esse é um grande desafio que nós enfrentamos em nossa sociedade. O patrulhamento ideológico, como eu dizia, ele tem como objetivo desqualificar quem faz oposição e pensa diferente da massa, ou do homem coletivo, cujo senso comum foi modificado. O propósito do patrulhamento ideológico é desprestigiar aqueles que se manifestam em contrário à ideologia predominante. Como eu já disse. Por exemplo, quando estive na audiência pública acerca do aborto, encontrei dentro do plenário do STF a militância ideológica pró-aborto, formado por movimentos feministas, formado por movimentos LGBTI e também formados por sociedades teosóficas, sociedades de ateus, dentre outros, que durante a audiência pública queriam calar a voz de quem pensa diferente. Houve manifestações do plenário contrário ao discurso diferente. O nosso discurso, por exemplo, a favor da vida e contrário à prática do aborto. Até que houve necessidade de intervenção de quem presidia a audiência pública, que na ocasião era a ministra Rosa Weber, do STF, pedindo à plateia que ficasse em silêncio e respeitasse a opinião de quem era contrário, porque o plenário do STF estava quase na sua totalidade ocupado pelos militantes pró-aborto. Desse modo, então, eu senti na pele esse patrulhamento ideológico. O meu Facebook, depois disso, precisou ser fechado para nós excluirmos os comentários dos mais variados ataques à minha moral, à minha família, ameaças de morte e postagens de cunho pornográfico e todos os outros ataques de insulto, porque nos posicionamos de um modo diferente a uma militância. Aquele que oferece, então, resistência ao status quo da modernidade líquida, dos valores relativizados, passa a ser estigmatizado. Por exemplo, termos pejorativos como homofóbico, machista, racista, fascista, misógino, reacionário, dentre outros. Desse modo, muralhas são construídas de modo invisível e amordaçam o cidadão, que às vezes pensa diferente da massa, mas ele tem medo da censura, ele tem medo do patrulhamento ideológico e, desse modo, a liberdade de expressão é cerceada e controlada pelas grades do politicamente correto. E isto não acontece apenas no espaço público ou na esfera pública, quando a igreja precisa se posicionar. Isso também acontece no nosso meio eclesiástico, acontece no meio acadêmico, acontece nas relações familiares e acontece também no âmbito dos poderes constituídos.
tanto no Poder Judiciário, no Poder Executivo e no Poder Legislativo. E eu quero chamar a vossa atenção para esse desafio. A educação cristã, ela enfrenta esse patrulhamento ideológico, a educação cristã enfrenta o politicamente correto e a educação cristã enfrenta o homem coletivo, a geração massificada com a modernidade líquida que não aceita valores absolutos e que tende a relativizar todo e qualquer valor. Por exemplo, recentemente, em 2019, precisamente, o ex-ministro, ex-decano do STF, Celso de Mello, que agora aposentou-se por idade, ele, ao julgar uma ADO é ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que foi movida pelo Partido Popular Socialista, o PPS, em que se pedia ao STF que a crítica à prática da homossexualidade, a crítica à prática da transexualidade, fosse considerada crime de racismo. A ideia do PPS, o Partido Popular Socialista, era de colocar os homossexuais e transexuais numa posição de raça diferente dos demais seres humanos. De modo que toda crítica movida contra a homossexualidade fosse considerada como crime de racismo. Se os irmãos e as irmãs tiverem a oportunidade e curiosidade de acessar o site do STF e ler o voto do relator, o ministro Celso de Mello, os irmãos vão ficar estarrecidos com o uso das expressões que aqui citei. O patrulhamento ideológico está presente da primeira à última linha do voto do relator Celso de Mello. Ele diz, por exemplo, que aqueles que são contrários à prática da homossexualidade são cultores da intolerância, são mentes sombrias, preconceituosos, sectários e fundamentalistas. Isso ele faz de modo geral. E ele faz um ataque também muito claro aos religiosos. Ele faz um ataque à igreja, chamando a igreja e todos os defensores da educação cristã, fundamentada na Bíblia Sagrada, de reacionários, mentores do espantalho moral e implicitamente culpados da violência sofrida por parte de homossexuais e transexuais. Então, prezados irmãos e irmãs, a decisão de Celso de Mello foi baseada na modernidade líquida, foi baseada no relativismo cultural, foi baseada na ausência de valores absolutos e na relativização, então, do comportamento sexual. De modo que hoje, qualquer crítica feita à prática da homossexualidade é tipificada como crime de racismo. E a tipificação prevê condenação de 1 a 5 anos de prisão, inclusive multa. E mais, é permitido a interdição de mensagens ou páginas que contenham informação na rede mundial de computadores que façam alguma crítica à prática da homossexualidade. Houve uma ressalva na decisão, dizendo que, dentro do âmbito religioso, no discurso eclesiástico, quando o ministro falar contra o homossexualismo, considerando pecado, que isso deve ser considerado, então, liberdade religiosa. Mas aí faz um porém, dizendo, desde que não seja caracterizado como discurso de ódio ou discurso de intolerância. Ora, se alguém ouvir uma mensagem, uma palestra em que se critica a prática da homossexualidade e considere pecado, e se sentir ultrajado, pode acionar judicialmente, como já está acontecendo, por exemplo, alguns líderes já foram adicionados judicialmente
para responder sobre crime de racismo por terem se manifestado contra a prática da homossexualidade. Eu estou citando esse exemplo da prática da homossexualidade para deixar claro que nós vivemos esse desafio da educação cristã, do patrulhamento ideológico, do relativismo cultural, do politicamente correto e da massificação do homem coletivo. O desafio, portanto, é como se posicionar contra a ideologia de gênero, por exemplo, que envolve a prática da homossexualidade, sem ser considerado criminoso. Como vamos tratar desse tema na sala de aula? Como vamos tratar desse tema na escola bíblica dominical? Como vamos tratar desse tema nas nossas ministrações para jovens, adolescentes, nas escolas bíblicas de obreiros, nos congressos de mocidade, de senhoras e de varões? A nossa postura é bíblica. E a postura bíblica em relação à homossexualidade e à questão de gênero é de que Deus criou macho e fêmea. E, portanto, nós não somos contra as questões de gênero em si mesmas. Nós somos apenas contra a erotização das crianças. Nós somos contra a relativização desses valores. No que diz respeito ao gênero, nós concordamos que existe o gênero feminino e o gênero masculino. Concordamos também que o gênero feminino esteve por muito tempo sob opressão e foi depreciado pela sociedade. E que a luta pela igualdade é um direito das mulheres. E a igreja é favorável à igualdade entre os gêneros, entre a mulher e entre o homem. Isso é essencialmente bíblico. A Escritura diz que não há, diante de Deus, acepção de pessoas, não há acepção entre o macho e a fêmea. Desse modo, então, queridos irmãos, nós, biblicamente, consideramos, e esse é o desafio da educação cristã, como eu dizia na abertura dessa palestra, de ter a Bíblia Sagrada como pressuposto e fundamento das nossas doutrinas. A Bíblia Sagrada não vai ser ressignificada, a Bíblia Sagrada não vai ser relativizada, porque no texto bíblico nós temos, né, a conceituação de que o sexo é genético. Deus criou macho e fêmea. E o sexo não é diferente do gênero. O sexo é macho, o gênero masculino. O sexo é feminino. Aliás, o sexo é fêmea e o gênero é feminino. Então, sexo e gênero estão intrinsecamente ligados. O gênero é decorrente do sexo. E a sexualidade, por sua vez, está também relacionada com o sexo e com o gênero. Sexo, macho e fêmea. Gênero, masculino e feminino. E a sexualidade, heterossexual. É a união do macho com a fêmea. Ou do masculino com o feminino. Essa é a defesa bíblica. E não a defesa da ideologia de gênero que procura erotizar as crianças no ambiente escolar e também no ambiente social. Desse modo, prezados irmãos e irmãs, nós temos um grande desafio, porque a partir do momento que me posiciono contra a ideologia de gênero, eu sofro o patrulhamento ideológico e também eu sofro o politicamente correto, e muitas pessoas estão amordaçadas por essas muralhas invisíveis, não se posicionam mais com medo de ser censurado ou de ser estigmatizado como homofóbico, preconceituoso, fundamentalista e outros termos aqui que já citei. Assim, nesta avaliação, o desafio, repito, da educação cristã não está nos métodos
pedagógicos e nem tampouco está nos currículos acadêmicos, mas em enfatizar o pressuposto teológico, no caso da Faculdade de Teologia, o pressuposto teológico da Bíblia Sagrada como inerrante, inspirada e infalível revelação da vontade de Deus. Um outro embate que nós encontramos desafio na educação cristã diz respeito ao modelo de família, o modelo patriarcal de família que está presente no texto bíblico e que não pode ser ressignificado. O modelo patriarcal apresenta o homem como chefe de família, mas os movimentos feministas radicais e os progressistas, em geral, consideram que esse modelo de família patriarcal é um modelo opressor, é um modelo abusivo, um modelo em que o homem exerce opressão sobre a mulher. Bem, nada pode ser tão enganoso como esse argumento. Ao contrário desse falacioso discurso, as escrituras sagradas afirmam que o papel do líder da família, que é o marido, está fundamentado no amor e no respeito mútuo. Nenhuma opressão. Ao contrário, a ordem bíblica é para que os maridos amem as suas mulheres assim como Cristo amou a igreja. Isso significa que o amor que o marido deve para com a sua mulher é um amor incondicional. É um amor altruísta. Isto é, um amor que não espera sequer retribuição. É o amor imensurável, igual ao amor de Cristo, que morreu pelo bem da igreja, sem que a igreja merecesse. E esse deve ser o modelo como o marido deve reger a sua família, a sua casa, assim que ele deve amar a sua esposa. A liderança do homem no lar não o coloca acima da mulher, porque ambos, homens e mulheres, são iguais perante Deus. Apenas as obrigações e atribuições dentro do lar é que são distintas, é que são diferentes. Portanto, o desafio que temos é enorme de apresentarmos as verdades bíblicas como valores absolutos, como verdade absoluta, que não pode ser, repito, sendo redundante de modo proposital. Nós não podemos ressignificar o conteúdo bíblico, o texto bíblico. Para nós, os cristãos ortodoxos, repito, para nós, os cristãos ortodoxos, para nós, os assembleanos, para nós, os pentecostais, a Bíblia Sagrada é inspirada, inerrante e infalível. A Bíblia Sagrada não é o construto do querigma da igreja primitiva. A Bíblia Sagrada, ela é a revelação da vontade de Deus para com a humanidade. E os valores que contém a palavra de Deus são valores absolutos que não podem ser relativizados. E nós precisamos enfrentar esse desafio, sob pena, como disse, de sermos considerados fundamentalistas, preconceituosos, ultrapassados, misóginos, reacionários e etc. Tantos outros termos pejorativos, mas o desafio é mostrar que não somos nada disso. Que ao contrário daquilo que somos acusados, a Bíblia Sagrada apresenta os valores absolutos e coloca em pé de igualdade o macho e a fêmea. E não há machismo nas Escrituras. Bem, nós estamos já aqui para 20 horas e 25 minutos. Eu quero só fazer mais uma abordagem para encerrar. Nesse contexto, nós lutamos também contra o existencialismo, lutamos contra o secularismo, que são comuns nessa sociedade líquida ou pós-moderna, porque tanto o existencialismo como o secularismo apregou o direito do homem de exercer autonomia sobre o próprio corpo, a liberdade de fazer aquilo que bem quiser e o que bem entender, inclusive
de drogar-se, de abortar, de suicidar-se, dentre outros. Por exemplo, na maioria dos países desenvolvidos, como já citei anteriormente, o suicídio, que é um dos grandes males da mortalidade líquida, é a primeira causa de morte não natural. Os países desenvolvidos têm o suicídio como primeira causa de morte não natural. Entre os jovens, e aqui eu quero me deter, nesta faixa etária, entre os jovens considerados de 15 a 24 anos de idade, o suicídio é a segunda principal causa de óbitos. E esses dados são alarmantes, precisam da nossa atenção, a atenção da família, a atenção das lideranças, a atenção dos gestores, a atenção do corpo docente, a atenção daqueles que trabalham com a educação cristã. Essa geração é a geração considerada geração Z. A geração Z é a geração que nasceu em 90, na década de 90 para cá, mais precisamente em 94 para cá. Eles são chamados os nativos digitais. E são os estudantes universitários de hoje, ou os recém-formados em alguma graduação. Nós temos um grande desafio, a educação cristã tem um grande desafio com essa geração, porque eles representam 40% dos consumidores de qualquer área, tanto da educação quanto na questão capitalista. E esta geração é uma geração multitarefa, é uma geração que cresceu com acesso à tecnologia, é a geração capaz de utilizar dispositivos eletrônicos de modo simultâneo. E essa geração tem expectativas e preferências muito diferentes, muito variadas, porque essa geração tem acesso a toda a informação e é uma geração que sofre muito com a modernidade líquida, com a sociedade pós-moderna, com a ausência de valores absolutos. É uma geração que depende de referencial. Como os valores nessa sociedade líquida e os costumes e as certezas se tornaram voláteis e flexíveis, esta geração está perdida. É uma geração que não consegue se solidificar. É uma geração tomada de dúvidas, de medos e de incertezas. É uma geração, como já citei, depressiva. É uma geração com ideias suicidas. É uma geração, inclusive, de sentimento de autopiedade. Uma geração que não suporta o contraditório. Portanto, queridos gestores, pastores, líderes, professores, professoras, estudantes, a educação cristã tem o grande desafio de dar respostas a essa geração. Muito mais, repito, muito mais do que métodos pedagógicos, eu considero de maior relevância que a resposta que devemos a essa geração é um referencial de valores. Esse é o maior desafio da educação cristã para esta geração. E foi nesse sentido, então, e encerro com isso, que em 2019, a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil instituiu a Rede Assembleana de Ensino. A Rede Assembleana de Ensino pretende encarar esse desafio da educação cristã formal, a educação confessional de ensino fundamental, médio e superior. Este é o nosso desafio, através da Rede Assembleana de Ensino, instituir colégios assembleanos em todos os grandes centros do país e, a partir dali, se estender para municípios menores, com uma educação de cosmovisão cristã, sem abrir mão da qualidade acadêmica, dando aos nossos alunos não apenas informação acadêmica da física, da química, da biologia, da língua portuguesa e todos os demais saberes, mas dando a eles
os valores cristãos absolutos preconizados na palavra de Deus, com o propósito de preparar esta geração futura para fazer a diferença em nossa sociedade. Esse é o desafio da educação cristã, na minha perspectiva, da minha labuta diária, enquanto pastor, enquanto educador, enquanto professor, e hoje na vice-liderança da Rede Assembleana de Ensino, que trabalha em conjunto com o Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral. Meus queridos irmãos e irmãs, prezado pastor Elias Torralbo, muito digno diretor, eu agradeço o convite, espero que essa palestra tenha contribuído de alguma forma para o corpo docente e o corpo discente presente aqui nesta noite. Muito obrigado pela atenção de todos e me coloco à disposição para eventuais questões.